Bom dia, crianças. Hoje é o pastor, que está aqui para contar uma historinha para vocês, tá bom? E antes de nós lermos a historinha, nós vamos orar? Oremos. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos, ó Pai, mais da sua palavra. Rogamos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando as crianças, ó Pai, da nossa igreja, que o Senhor, ó Pai, possa dar a elas sempre o desejo de estarem aprendendo mais do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar seus pais para que eles tenham a sabedoria necessária também para instruir a cada uma dessas crianças na sua palavra e conduzi-las, ó Pai, nos teus santos caminhos. Que essas crianças possam crescer, que elas possam entregar a sua vida ao Senhor Jesus e que elas possam, ó Pai, crescer em conhecimento, na graça do Senhor e que elas fiquem firmes nos teus santos caminhos. Nós rogamos, ó Pai, que o Senhor use tudo quanto vai ser feito aqui nesta manhã para a edificação desses pequeninos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, crianças, vamos louvar o nosso Deus? Só o rapaz Davi com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio ao chão. Só o rapaz Davi com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi 5 seixos pra se tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar, foi para o ar. Ela foi subindo e acertou. E o gigante veio, 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 veio. Veio ao chão. Ok, agora nós vamos à história. E a história de hoje, que o pastor vai estar contando para vocês, é a história de Davi e Golias. Crianças, Davi e Golias. É uma história muito bonita de um adolescente que confiava verdadeiramente em Deus, tá bom? E nós vamos estar contando essa historinha para vocês hoje. Muito bem, crianças, então nós vamos à história de Davi nessa manhã. Davi era um adolescente quando seu pai mandou ele até os seus irmãos que estavam no fronte de guerra e ele então foi lá para ver como seus irmãos estavam. Davi chegando até aquele local, ele então logo escutou a voz de um homem poderoso, o qual disse da seguinte forma: Ei, vocês israelitas, venha, lutemos, mande o seu campeão para lutar comigo, ou será que não tem campeão? Davi então ficou atordoado com aquela voz e aquele homem que estava ali realmente indo contra o exército do Deus vivo. E mais atordoado ainda Davi ficou por não ver nenhum dos seus irmãos, nenhum daqueles do exército de Deus se dispondo realmente para ir batalhar contra aquele filisteu. É óbvio que eles não se levantaram para lutar contra o filisteu Golias, justamente porque Golias era um homem muito forte.
era um homem muito grande. A palavra de Deus nos fala aqui em 1 Samuel capítulo 17, que Davi tinha cerca de 3 metros de altura. Era um homem muito forte, experimentado na batalha. Era de fato campeão dos filisteus. Ele era um gigante. E Davi era apenas um menino. Quando Davi então ouviu aquele desafio de Golias, ele então logo perguntou para aqueles soldados do exército do povo de Deus por que é que ninguém ia para lutar contra Golias. Escutando então o seu irmão as palavras de Davi, o seu irmão logo se enfureceu e logo então disse a Davi: o que é que você veio fazer aqui neste lugar? Com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhinhas? Eu conheço o seu coração, a presunção de seu coração. E amado, criança, naquele momento, Davi olhou para o seu irmão e falou assim: o que foi que eu fiz? Então ele virou para outra pessoa e perguntou: mas quem é este homem? Então explicaram para ele que era Golias, um campeão dos exércitos do Filisteu. E aqueles homens ali que explicaram para Davi, falou assim: olha, e o rei Saul, ele prometeu que aquele que for até Golias e lutar contra Golias e vencer Golias, ele então receberá muita riqueza, a sua família estará isenta de impostos em Israel e ele receberá a mão da filha do rei. Davi então ficou ali ainda mais perplexo ainda, porque o rei estava gratificando ainda aqueles que fossem lutar contra Golias, mas ninguém se levantava. E o motivo, crianças, de ninguém ter se levantado para ir lutar contra Golias era justamente o fato de que Golias era um gigante, Golias era um homem muito forte e que impunha assim medo. Mas o problema não era este somente. O problema ainda era que aqueles soldados do exército de povo de Deus tinham deixado a sua fé. Eles não mais confiavam em Deus como deveriam confiar. Mas Davi, aquele garotinho, ele ainda tinha uma confiança, uma fé muito grande no seu coração. Então Davi olhou para aqueles homens e disse: eu é que vou lutar contra Golias. Aqueles homens, a princípio, não levaram isso muito em consideração, mas após a insistência de Davi, então eles levaram isso ao conhecimento do rei, o rei Saul. E o rei Saul então mandou chamar Davi. Chegando ali Davi na frente de Saul, ele disse ao rei Saul: olha, rei, não fique atordoado o seu coração. Eu irei lutar contra Golias. E naquele momento ali, Saul olha para aquele jovenzinho, e ele fala: você não pode lutar contra Golias. Você, Davi, é apenas um menino. Golias é o campeão dos filisteus, um homem de guerra, experimentado na guerra. Mas Davi insistiu, dizendo para Saul que ele não iria sozinho, que Deus mesmo iria com ele e iria dar a vitória a Davi. Saul então se lembrou de que no passado ele tinha a mesma fé, a mesma coragem que Davi. Saul então colocou fé em Davi no respeito de ir lutar contra Golias, e ele então deixou Davi ir lutar contra Golias. No entanto, chamou o homem que cuidava da sua armadura e pediu para que trouxesse depressa a armadura real e colocasse em Davi. Davi, no entanto, vestindo aquela armadura, ele olhou para Saul e disse: olha, meu rei, assim eu não posso ir para a guerra. Essa armadura é muito pesada, eu nunca havia experimentado e assim ela me atrapalha. Saul então olha para Davi e diz: mas o que é que você vai levar nessa batalha? E Davi responde ao rei dizendo: olha, rei, eu levarei somente aquilo que eu uso lá no campo, um cajado e uma funda. Saul ficou espantado: um cajado e uma funda para lutar contra Golias? E Davi olha para Saul, e mostrando ali a sua fé em Deus, porque Davi não estava confiando ali nas armas reais,
Ele não estava confiando em um armamento forte, mas ele estava confiando no poder de Deus. Era o que Davi confiava. O rei então permite Davi ir lutar contra Golias, levando a sua funda e o seu cajado. Davi então, o texto bíblico diz que ele desce até um riacho, ele pega 5 pedras e ele vai lutar contra Golias. Chegando então no fronte de batalha diante de Golias, Golias olha para Davi, aquele menininho, um pedaço de pau, um cajado em sua mão, e ele então olha para Davi e fala: você me considera um cachorro, vindo para lutar com um pau? E ele começa então a praguejar contra Davi, dizendo: em nome de todos os deuses. E Davi logo corta a fala ali de Golias, e ele diz: você vem a mim com a espada e com o escudo, mas eu vou em nome do Deus vivo, o Deus de Israel, e hoje mesmo esse Deus te entregará nas minhas mãos, e todo Israel saberá que há um Deus poderoso, que ele salva, não pela espada, pela lança ou escudo, mas que ele é o Deus da batalha. E naquele momento então, Davi parte para cima de Golias, e ele coloca uma pedra na funda, e ele começa a girar aquela funda, e quando ele solta, a palavra de Deus diz que aquela pedra vai e bate bem no meio da testa do gigante, e o gigante cai com o seu rosto em terra. Davi prevalece diante daquele gigante, não porque ele era forte, não porque ele usava das melhores armas da época, mas ele prevalece contra aquele gigante, porque ele confiou em Deus. Ele teve fé em Deus. Crianças, é assim que nós vamos prevalecer contra o mal. É assim que você pode, de fato, ter a sua vida abençoada, se você confiar plenamente em Deus. Não há nada mais neste mundo que seja digno de tanta confiança do que o nosso Deus. O nosso Deus foi quem deu poder para Davi naquele momento para derrotar aquele gigante, aquele homem que tinha vasta experiência em guerra. E veja bem, o texto bíblico diz ainda que Davi foi até aquele gigante caído ali, e ele então tomou da sua própria espada e ele cortou a cabeça do gigante. E assim o exército de Israel saíram também para ir lutar contra os demais soldados do exército filisteu. O povo também tomou coragem de lutar. Eles viram que de fato Deus, ele pode fazer algo maravilhoso. E assim então eles puderam ter a sua fé novamente, depositar a sua fé novamente em Deus. Muitas das vezes nas nossas vidas, crianças, é assim. Nós passamos por problemas grandes que nós até mesmo não sabemos a quem recorrer. Até mesmo nós desconfiamos do poder de Deus. Mas eu quero dizer para você, criança, você deve ter fé em Deus. Assim como Davi teve. Davi teve sua fé depositada em Deus. E Deus deu a ele a vitória. Deus deu a ele a vitória. Então, assim como Davi, ele foi vitorioso, você também pode ser vitorioso se você colocar a sua fé em Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Samuel capítulo 17, no versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate, até Ecrom,
Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. Veja, criança, você pode ser uma criança de fé. Você pode fazer aquilo que aos olhos de muitas pessoas é impossível, se você tiver fé no poder de Deus. Se você se deixar ser usado pelo poder de Deus. Ok? Então essa é a historinha de hoje. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de Davi, este garoto de fé, esse garoto que realmente confiou no Senhor enquanto ninguém mais confiava. E aquele a quem o Senhor deu até mesmo a vitória sobre um gigante, um inimigo aos olhos dos outros que seriam intransponível. Mas o Senhor, ó Pai, deu a este jovenzinho tamanha fé a ponto de derrotar este gigante. Abençoa as crianças da nossa igreja, que elas estejam o seu coração firme na Tua palavra, que elas possam ter fé real no Senhor, no Seu nome, e que de maneira nenhuma, Pai, jamais elas venham desviar dos caminhos do Senhor. Abençoa, Pai, a cada uma das crianças. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, crianças, assim nós terminamos a historinha de hoje e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tome bastante cuidado com o coronavírus, obedeçam aos seus pais e fiquem firmes na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Deus abençoe.